bem, queridos, lição número 5, a parte de terça-feira, falando sobre uma visão esplêndida, uma cena deslumbrante. Quando lemos no livro do Apocalipse que haverá um juízo, nós ficamos assim imaginando como será esse juízo e qual será a nossa reação. A reação de um cristão que espera o juízo e que está firmada sua fé em Jesus é uma reação assim de pura concentração e esperança, porque Jesus se tornará o nosso intercessor. Está se tornando, é o nosso intercessor, e diante do juízo divino, logicamente, quando nós nos apegarmos a Ele, Ele vai interceder por todos nós. O grande problema é que os seres humanos muitas vezes não recorrem a Jesus para que os seus pecados sejam cancelados. Nós muitas vezes passamos a vida sem pedirmos perdão por tudo aquilo que fizemos nesta vida. Por isso Davi orava dizendo: Senhor, eu peço ao Senhor que perdoe os pecados que eu me lembro e aqueles dos quais eu não me lembro também. A cena do juízo se tornou uma cena deslumbrante diante do profeta Daniel, quando ele mostrou quando começou o juízo que Deus completará na mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. O primeiro anjo diz que viu um anjo, João disse, levando o evangelho eterno. E vi que esse anjo pedia que nós devêssemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Na segunda mensagem, João disse: caiu Babilônia. Ali está um mandamento para as pessoas se tornarem assim crentes no Senhor Jesus e saírem de Babilônia. Também na mensagem do terceiro anjo, a advertência é para que as pessoas não recebam a marca da besta. Tudo isso mostra o amor de Deus pelos seres humanos. E na mensagem que lemos no profeta Daniel, no capítulo 7, Daniel viu uma cena deslumbrante de um julgamento. Ele tira o foco das bestas que ele estava vendo, dos animais representando as nações poderosas, para colocar o foco agora na cena do juízo, uma cena deslumbrante. O grande e famoso pregador e jornalista Lincoln Stephens, ele disse que quando era menino recebeu uma lição profunda. Ele estava vendo um pintor pintando a cena de uma paisagem com um rio maravilhoso. E quando aquele pintor terminou, depois de umas 4 horas, Stephen estava olhando e o pintor disse: o que você acha desse quadro? Ele disse que como menino olhou o quadro e disse: eu não gostei do quadro, tem muita lama nesse quadro. O pintor disse: não tem lama nenhuma nesse quadro. São apenas as cores que eu coloquei, assim com o reflexo da luz. Você está vendo o reflexo do sol, por exemplo, nas folhas? Você está vendo o reflexo do sol na água desse rio? Não tem lama nenhuma. Foi aí que Steven compreendeu que a sua visão era muito limitada para aquilo que o pintor havia feito. Quando ele estava pregando uma vez, ele disse: gente, quando eu me lembro dessa cena, quando o pintor me perguntou se eu vi, o que eu vi, que eu disse que eu vi lama, não havia nenhuma lama naquele quadro. Mas eu fiquei pensando naquilo que Deus nos dá. Quando nós avaliamos o que Deus nos dá, nós vemos lama ou vemos bênçãos? Quando olhamos a cena do juízo, o que é que nós vemos? Nós vemos lama ou vemos justiça de Deus naquilo que Deus está nos mostrando? Por isso, a visão que nós temos das coisas vai depender muito daquilo que nós temos dentro de nós, da informação que nós recebemos. Por isso, ir à igreja significa receber a mensagem de Deus através da palavra. Isso nos alimenta. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque isso muda a nossa visão das coisas que estamos assim vendo. O apóstolo João, ao falar sobre o juízo, ele estava mencionando aquilo que o profeta Daniel já havia dito, assim, em suas grandiosas visões. Pergunta número 3. Na cena do juízo que o profeta Daniel viu, o que aconteceu? Diz assim o texto, Daniel 7, 9, 10 e 13, eu continuei olhando, e foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu trono era chamas de fogo, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros, e diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Daniel 7, 14, 26, diz o seguinte, e 27, e foi-lhe dado o domínio, a esse filho do homem foi-lhe dado o domínio, e também foi-lhe dado honra, foi-lhe dado o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem de dia e de noite. E ele recebeu o reino e um domínio que não passará
a ninguém, e o seu reino nunca será destruído. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao Filho do Homem e aos povos e ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino jamais passará. Então, para a pergunta, na cena do juízo que o profeta Daniel viu, o que aconteceu? Resposta: o profeta Daniel viu a sala do trono de Deus, perante o qual estava procedendo o juízo final. Era uma reunião maravilhosa, onde todos os seres celestiais estavam ouvindo. O Filho do Homem se dirigiu a Deus e, como resultado, ele recebeu todo o domínio no céu e na terra. E além de receber esse reino, ele recebeu também assim a honra de transferir aos santos do Altíssimo também o poder e a glória. Então a cena do juízo mostra que Deus deu a Jesus o domínio e também aos santos do Altíssimo que estavam sendo perseguidos. É interessante como o profeta Daniel, ele muda o foco da visão. Mesmo falando das bestas que representavam os grandes poderes desse mundo, o profeta Daniel, ele mostrou que todos esses poderes que ele viu com o urso, com o leopardo, com a besta de 10 cabeças e 10 chifres, tudo isso passou. Aquilo que ele viu na estátua de Nabucodonosor, uma pedra caindo nos pés da estátua, era o reino de Deus. Então o profeta Daniel muda agora o foco da visão dos poderes terrestres para falar da cena do juízo. E João, no Apocalipse, ele fala que o juízo ele está acontecendo no tempo do fim. O profeta Daniel fala quando começou, 1844. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e iniciou-se então o juízo investigativo. Por isso, precisamos do poder da palavra, da orientação divina, para que nós possamos chegar assim com confiança junto ao trono da graça no momento do juízo. Um rapaz que esquiava, ele estava descendo uma montanha. Um homem estava olhando, viu que aquele moço com os seus esquis serpenteava aquela montanha e lá na frente havia um abismo. Mas ele veio com toda a segurança, fez um rodopio, fincou ali aquelas tenazes, aqueles ganchos, e ele parou assim, muito firme à beira do abismo. Ali ficou parado como se fosse uma coluna de granito. O homem perguntou, como é que você consegue fazer isso? Parar dessa forma na beira do abismo que é tão perigoso? Ele disse, não foi da noite para o dia que eu consegui esse equilíbrio de parar diante de um abismo, diante de um desfiladeiro, diante de uma fenda. Não foi da noite para o dia. Eu comecei devagarinho, um instrutor me ajudou, eu segui regras fixas, comecei com pequenas ladeiras, fazendo meus exercícios, até que finalmente eu peguei prática e agora eu paro diante de qualquer abismo com toda a segurança. Foi preciso que o instrutor me ensinasse, eu seguisse as regras que me foram dadas. Diante do juízo de Deus, vamos precisar de um grande instrutor, que é o Espírito Santo. E seguir as regras, que são os 10 mandamentos. Só assim nós poderemos fazer parte da grande cena do juízo final, que dará aos filhos de Deus toda a segurança e a certeza de que serão absolvidos, porque confiarão no instrutor, que é o Espírito Santo, e no grande juiz, que será o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Daniel disse, o Filho do Homem recebeu o domínio e também os santos do Altíssimo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que essa cena que João viu, que o profeta Daniel viu, faça parte da nossa expectativa no futuro, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos dê a graça de estarmos, Senhor, diante dessa cena maravilhosa do grande juízo, mas com confiança, porque confiamos no Filho do Homem, que vai receber todo o domínio, e porque nós queremos, pela graça, sermos considerados os santos do Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, beijo no coração, tenha uma feliz terça-feira. Que o Senhor nos abençoe.